A Cultura FM apresenta Minuto da Memória Candanga. Produção Arquivo Público do Distrito Federal. Um dos fundos privados que fazem parte do Arquivo Público do Distrito Federal é referente à intelectual belga Yvonne Jean. Radicada no Brasil desde os anos 40, Yvonne Jean teve uma forte ligação com Brasília, onde trabalhou ativamente como jornalista e participando de forma marcante na vida cultural da cidade. Mas você sabe, afinal, quem foi Yvonne Jean? Nascida na Bélgica em 1911, Yvonne, que tinha ascendência judia, desembarcou no Rio de Janeiro em 1940, com 29 anos, fugindo da fúria de Hitler e seus soldados nazistas. Embora fosse histologista de profissão, começou a trabalhar no Brasil como jornalista em jornais como Diário de Notícias, Correio da Manhã, Última Hora. Casou-se em 1943 e 7 anos depois, em 1950, naturalizou-se brasileira. Pesou no processo de naturalização, na época, carta de recomendação escrita por ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. No documento, o poeta mineiro destacava o espírito de brasilidade de Yvonne Jean. A história da jornalista com Brasília teve início em 1962, quando, convidada pelo antropólogo Darcy Ribeiro, foi trabalhar no Centro de Extensão Cultural da Universidade de Brasília. A relação com a cidade se estreitou ao atuar como colunista do Correio Brasiliense, passando a escrever sobre as expectativas e as desilusões do projeto modernista que foi a nova capital brasileira. Ligada ao Partido Comunista e querida entre os artistas e intelectuais, durante muito tempo sua casa serviu de ponte para a classe cultural e política. Em 1969, Yvonne Jean seria acusada pelo regime militar de participar de uma reunião do Partido Comunista Brasileiro. Condenada em 1972, passou 12 meses em prisão domiciliar devido à precária condição de saúde. Yvonne Jean faleceu em 24 de março de 1981. Tinha 70 anos. Autora de um artigo acadêmico sobre a vida e trajetória da intelectual e jornalista Yvonne Jean, recentemente publicado no portal Café História, a jornalista carioca Ana Paula Tavares Teixeira fala como conheceu essa personagem de Brasília tão singular. Eu descobri a Yvonne por acaso. Eu li artigos, materiais de outros pesquisadores que mencionavam a coluna dela, coluna Presença da Mulher, em 1950, falando sobre temas como racismo, nazismo, e eu achei muito interessante que era essa mulher que escrevia nessa época uma coluna para mulheres com temas polêmicos e um jornal diário, né? Não era um veículo segmentado. E quanto mais eu fui descobrindo sobre ela, mais eu fiquei interessada nessa personagem. Acho que a gente está vivendo um momento bem interessante da gente olhar para a nossa história, os diversos segmentos da nossa história, aí inclui a história da imprensa, a história de Brasília, e resgatar essa memória de várias mulheres que construíram o país que a gente vive, a nossa arte, a nossa cultura, e que por muito tempo ficaram silenciadas, né? A Yvonne atuou na nossa imprensa durante 30 anos. Ela se considerava uma das pioneiras em Brasília, escreveu durante 10 anos uma coluna na esquina de Brasília com crônicas sobre a cidade. Dá para perceber pela coluna dela o testemunho das mudanças e das conquistas que foram acontecendo na cidade. Então, acho que é uma memória que a gente precisa mesmo trazer à tona de novo. Estou muito feliz de poder contribuir com isso. Yvonne Jean, sua relação com a capital brasileira, o envolvimento com a UNB e a vida cultural da cidade, aliás, é tema de mestrado que a Ana Paula Tavares está desenvolvendo no programa de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas. Grande parte da pesquisa para o projeto foi realizada no Arquivo Público do Distrito Federal, onde a jornalista passou bom tempo debruçada sobre o fundo privado Yvonne Jean desde o final dos anos 80, sob a guarda da instituição arquivística. São dezenas de fotos, artigos de jornal, cartas e bilhetes que refletem as atividades intelectuais, sociais e culturais de Yvonne Jean, sobretudo em Brasília. O trabalho com o Arquivo Público do Distrito Federal foi ótimo, assim. O atendimento foi bacana, foi ágil e o material está praticamente todo digitalizado, está muito organizado. Então, para mim, por exemplo, que sou do Rio de Janeiro, eu tive que ir a Brasília fazer a pesquisa, é importante que eu consiga otimizar ao máximo
o meu tempo pesquisando no arquivo, e foi ótimo. Tem muita coisa interessante em várias línguas, tem desde diários até contratos profissionais, então acho que ainda tem muita história para sair desse arquivo, acho que ainda temos muitas produções para esperar aí nos próximos tempos. Escute sempre na sua Rádio Cultura FM notícias, informações e histórias da construção de Brasília e de seus heróis, selecionadas pelo Arquivo Público do Distrito Federal. O Arquivo Público fica localizado no setor de garagens oficiais Norte, quadra 5, lote 23. Visite nosso site www.arpdf.df.gov.br. Telefones 3361-7739, 3361-1454. A Cultura FM apresentou Minuto da Memória Candanga. Produção Arquivo Público do Distrito Federal.